Como nós já havíamos anunciado, já está conosco o nosso convidado, Dr. Júlio Moraes Oliveira. Ele que é professor, também advogado. Com ele nós vamos então estar conversando sobre o assunto aqui posto, né? Ou seja, cliente que recebe transferência de dinheiro por engano na sua conta e de imediato devolve o montante. Pode pedir recompensa pelo seu gesto de honestidade? Bom, doutor Júlio, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, é sempre bom conversar com o senhor. Muito boa tarde e seja bem-vindo aqui ao Justiça na Tarde, doutor Júlio. Eu que agradeço, Walter, uma boa tarde para você, uma boa tarde para os seus ouvintes aí também. Estamos prontos aqui para atendê-los novamente. Opa, muito obrigado. Bom, o assunto você já conhece, né? É um assunto que começou em 2023, em Palmas, onde um motorista de repente viu cair na sua conta a importância de 131 milhões de reais, evidentemente uma transferência equivocada no que ele devolveu imediatamente ao próprio banco. Mas mesmo assim, por conta de alguns detalhes, ele resolveu entrar na justiça para buscar uma recompensa de 10% do valor aí devolvido de 131 milhões. E a pergunta é justamente essa: dinheiro que cai na conta de forma equivocada, quem recebeu pode pleitear na justiça uma recompensa, caso essa recompensa não chegue de forma espontânea por parte da instituição bancária, doutor Júlio? Ô Walter, esse caso é muito interessante. Essa pessoa que recebeu essa quantia, ela ajuizou uma ação no Poder Judiciário com base no Instituto da Descoberta. É um instituto que está previsto no Código Civil, no artigo 1233 e seguintes. A descoberta é quando uma pessoa encontra alguma coisa, seja na rua, numa praia, numa praça, e aí a lei determina que essa pessoa precisa entregar essa coisa ao seu verdadeiro dono ou ao seu verdadeiro possuidor. E para isso ela precisa procurar as autoridades, entrar em contato, divulgar, fazer uma série de determinações que a lei obriga a pessoa a fazer. Nesse caso especificamente, dessa pessoa de Palmas, não foi isso que aconteceu. Foi um depósito que foi feito da conta dele de forma errada e, portanto, não dá para fazer uma analogia entre o Instituto da Descoberta, que tem direito a uma recompensa, e essa situação de um depósito feito de forma errônea na conta de alguém. São coisas completamente diferentes e não dá para poder usar esse instituto para poder querer receber uma recompensa do banco com base nesse Instituto da Descoberta. Então ele não tem direito de fazer isso, tá? Ou seja, esse Instituto da Descoberta, então, é aquela questão, né? A pessoa achou alguma coisa em via pública e tem até aquela expressão, né, de que achado não é roubado, alguma coisa, portanto, nesse sentido. Mas a pessoa achou, não importa se seja uma carteira, um relógio, um celular, ela tem a devida obrigação de fazer a devolução, caso não encontre o dono, para a autoridade competente. É isso, doutor Júlio? Sim, é isso mesmo. Esse instituto, como eu disse, ele está previsto no artigo 1233 do Código Civil. E ainda, Walter, existe no Código Penal a previsão, dois tipos de crime de apropriação indébita, que é o artigo 169, inciso 2º do Código Penal, que é a apropriação de coisa achada, e a lei fala quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias, incorre no crime de apropriação de coisa achada. No caso da conta, do depósito feito errado na conta, também tem uma previsão penal sobre isso. É o crime de apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza, previsto também no artigo 169 caput do Código Penal. Então, nas duas situações, mesmo que eu encontre uma coisa na rua ou num lugar e não devolva, eu posso responder por esse crime, e na situação também de eu receber um depósito na conta minha, que não seja, né, um dinheiro que realmente me pertença, eu também posso responder por esse crime, né, de acordo com o Código Penal brasileiro. Quer dizer, a pessoa que está muito bem claro, né? Está bem claro da forma que o senhor nos explicou, mas nós já tivemos aí episódios de pessoas que encontraram, portanto, um valor na sua conta
Quer dizer, a pessoa com certeza entendeu perfeitamente que houve um erro ali de transferência, mas mesmo assim gastou, né? Está na minha conta, então é meu. Mas onde é que eu quero chegar? Quer dizer, a pessoa, como neste caso aqui, encontrou imediatamente e devolveu. Quer dizer, ela tem a devida segurança quando ela devolve, que está realmente devolvendo para o lugar certo, porque chegou na conta dele errado. E se ele fizer a transferência de volta de forma equivocada, errada, quer dizer, da forma que o banco fez, ele também fez e equivocou-se. Quer dizer, ele responde pelo crime da mesma forma, caso se constate que ele teve a boa intenção de devolver, mas acabou se equivocando e acabou entrando numa conta equivocada, errada, que não fez o mesmo para o banco, doutor Júlio. Olha só, Walter, nesses casos que há depósito de um dinheiro que a pessoa desconhece, a primeira medida que ela precisa tomar é procurar a instituição bancária para poder saber o que ela deve fazer. Ela não deve tomar uma providência de imediato e devolver o dinheiro para a mesma conta, por exemplo, que depositou. Então, o interessante é ela procurar a instituição bancária, explicar que houve um depósito feito na conta dela sem que ela tenha conhecimento daquele dinheiro, e aí a instituição bancária que vai tomar providências com relação a isso. Se a pessoa quiser, inclusive, ela pode, inclusive, até fazer um boletim de ocorrência, para poder se garantir, se resguardar de qualquer problema futuro, demonstrando que ela procurou a agência bancária para fazer a devolução do dinheiro, que tudo foi registrado, então fica isso de uma forma registrada mais segura, né? Sim. Inclusive, Walter, no Código Civil, a gente tem lá no artigo 876, um dispositivo que trata do pagamento indevido. E ele fala o seguinte: toda pessoa que recebe o que não lhe é devido é obrigada a restituir. Além disso, no artigo 884 do Código Civil, a gente tem a previsão do chamado enriquecimento sem causa. Qualquer pessoa que receba um dinheiro que ela não tenha direito, existe um princípio do Código Civil aí que isso se torna um enriquecimento sem causa. Então ela estaria, de certo modo, agindo de má fé, né, já que o dinheiro não lhe pertence e ela tem plena consciência disso, tá? Agora, no campo do consumidor, doutor Júlio, nós temos aquela dinâmica, né? Ou seja, a instituição financeira, de repente, deposita de forma legal. Equivocada. Mas nesse caso é legal, né? Ela chega e deposita na conta de um cliente como se fosse um empréstimo consignado. Aquela velha história, se gastar um centavo já está caracterizado, portanto, aí o empréstimo. Agora, se não gastar e devolver, realmente não caracteriza, portanto, aí o empréstimo. Quer dizer, do que nós estamos falando, né? Do depósito equivocado e o dinheiro é devolvido para o banco, da instituição financeira que empresta dinheiro consignado e coloca na conta sem o cliente pedir, mas coloca ali, entendendo que a pessoa pode estar numa dificuldade financeira e vendo aquele valor ali vai gastar. E gastando, então, mordeu a isca, então vai ter que caracterizar, portanto, o empréstimo. Quer dizer, são situações diferentes, né, doutor Júlio? Não. Essa prática, inclusive, Walter, é uma prática abusiva. Sim, Você não pode ter um empréstimo sem a solicitação do consumidor. Caso a instituição financeira faça isso, aí ela vai ter problemas relacionados ao direito do consumidor nessa situação. Mas é diferente de um depósito feito de forma errada, né? O empréstimo é um contrato que a instituição financeira vai realizar com o consumidor e esse contrato precisa ser solicitado pelo consumidor. A gente tem tido muito problema no Brasil, né, de empréstimos consignados que são feitos sem autorização do consumidor, né? Precisa ter uma comprovação muito clara de que houve autorização para qualquer tipo de depósito na conta do consumidor, mesmo que seja empréstimo, mesmo que ele esteja precisando, né? Caso não tenha essa comprovação, a instituição financeira realmente vai responder por aquele empréstimo que não foi solicitado. Mas no caso de um depósito indevido, que foi feito de forma errada, em princípio a instituição financeira não tem culpa. O que pode acontecer, Walter, numa situação dessa, e isso realmente pode acontecer, é o consumidor receber um depósito, não perceber de boa fé que esse depósito foi feito, gastar o dinheiro e aí depois a instituição financeira correr atrás dele querendo o dinheiro de volta. E aí, nesse caso, a instituição financeira tem que estabelecer uma forma de facilitar para que esse consumidor restitua esse dinheiro para ela, já que o dinheiro não era do consumidor e ele gastou sem ver esse dinheiro. Não é o caso desse sujeito aí de Palmas, né, que foi um depósito de 131 milhões, mas seria uma situação de um depósito de valor menor que você gasta sem perceber. Pode acontecer com qualquer um, né? Você tem lá um dinheiro na conta, a instituição financeira
vai lá e deposita um dinheiro, você não viu que era um depósito feito por um terceiro ou por uma instituição financeira, vai lá e gasta. E aí, se o consumidor tiver prejuízos com isso, ele pode sim pedir reparação financeira da instituição financeira, porque a culpa também não é do consumidor. Mas ele tem que provar que gastou de boa fé, sem saber que o dinheiro não era dele, e também vai ter que provar que teve realmente algum prejuízo moral ou material no uso dessa quantia. Mas tem que ter o bom senso, né, doutor Júlio? Ou seja, apareceu ali um dinheiro, ele não, quer dizer, de forma assim, não percebeu que tinha ali um dinheiro, aí comprou uma casa, comprou um carro 0 quilômetro, aí não, né? Não. Geralmente são quantias menores, sim, né? Sim. Aí, esse aí não tem como, né? Você tem lá R$200 na sua conta, de repente você compra uma casa, um carro, com aquele dinheiro que você não conhecia. Aí não dá para alegar boa fé. Né? Mas imagina que você tem lá uma movimentação alta na sua conta e de repente você recebe um depósito lá de R$1.500 a mais, e aí você gastou das suas contas ordinárias ali e não percebeu. Isso é possível sim, né? Você vai ter que devolver esse dinheiro que foi depositado erroneamente, mas a instituição financeira tem que te dar condições de fazer isso de uma forma que não te prejudique, já que o erro não foi do consumidor e sim da instituição financeira. Perfeitamente. O banco, então, não tem nenhuma obrigação de certa forma, dar uma gorjeta, vamos colocar assim, para o correntista que recebeu de forma equivocada ali aquele dinheiro e a pessoa devolveu também sem nenhum tipo de problema. Quer dizer, o banco não tem nenhuma obrigação de recompensar, portanto, essa pessoa, né, doutor Júlio? De forma nenhuma obrigação, Walter. Além de ser uma obrigação moral em devolver o dinheiro, também é uma obrigação legal devolver o dinheiro. Então, o banco não tem dever nenhum de indenizar, de pagar recompensa nenhuma, até porque, como eu já disse lá no início, essa situação da conta especificamente não se aplica ao Instituto da Descoberta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Tem um ponto aqui, doutor Júlio, que eu gostaria também de avançar com o senhor, o chamado achado de tesouro, né, que está aqui no artigo 1264, aquela história, né, de repente a pessoa acha num terreno ali, né, acaba localizando ali uma caixa, dentro dessa caixa tinha ali valores importantíssimos, né, como ouro, vamos colocar dinheiro, alguém que enterrou ali porque de repente achou mais seguro enterrar e essa pessoa nunca mais voltou, o tempo passou, mas está ali, portanto, ali enfim, esse valor. E a pessoa então localiza essa caixa de tesouro. Quer dizer, ela pode ficar 100% com esse tesouro ou ela tem que devolver da mesma forma quando acha algum perdido na rua, doutor Júlio? Nesse caso do achado de tesouro, a gente tem a previsão dessa situação nos artigos 1264 e 1266 do Código Civil. Primeiro tem que definir, de acordo com o Código Civil, o que é realmente um tesouro, né? Porque tesouro precisa ser alguma coisa realmente que a pessoa achou que esteja escondida, né, por alguma hipótese ou por alguma situação. E aí, no artigo 1264 do Código Civil, o Código determina que quando você encontra um tesouro no terreno de alguém, você tem que dividir esse tesouro com o dono do terreno. Né? Então, existe essa previsão legal relacionada a isso, e essa é a regra do Código Civil. Só que é uma situação, às vezes, na prática, muito difícil de se aplicar, porque muitas vezes a pessoa que encontra um determinado tesouro, às vezes ela nem fala onde que encontrou. Né? O proprietário do terreno, muitas vezes, não vai nem ter conhecimento acerca daquilo. Mas essa é a previsão que a gente tem no Código Civil a respeito dessa situação aí do chamado achado de tesouro também. Que é uma coisa bastante rara de acontecer nos dias atuais, mas existe essa previsão aí no Código Civil com relação a essa questão. A não ser que ache uma mina de ouro, então um poço de petróleo, né, doutor? Mas aí o que acontece? Nesses casos que a gente tem minérios, isso já é um interesse da União. Já muda de figura. Então se eu encontro, por exemplo, petróleo ou algum tipo de minério na minha propriedade, para eu poder explorar esses minérios, eu vou ter que ter uma autorização da União para fazer isso. Mas o lote é meu, doutor Júlio. Não tem problema. A lei fala que tudo aquilo que está abaixo do subsolo pertence à União. Entendi. Entendeu? Então não tem como escapar, vai ter que comunicar com a União para poder explorar então a mina de ouro, então um poço de petróleo, né, doutor Júlio?
Isso. E aí normalmente o que o proprietário do terreno ganha são os chamados royalties, que vamos dizer assim, é uma participação pela exploração daquele minério. Isso serve para qualquer tipo de minério que a gente tenha aí disponível no nosso solo brasileiro. Então, mesmo que eu encontre, provavelmente eu vou ficar rico, mas quem vai receber o grosso do dinheiro todo é o governo federal, que é dono desse minério todo. É perfeito. Só para arrematar o assunto, doutor Júlio, o senhor nos explicou muito bem. Quer dizer, então a pessoa que recebeu na sua conta uma transferência em dinheiro, num valor que chama ali a atenção. E esse dinheiro, quer dizer, foi colocado ali, depositado de forma equivocada. Devolva-se imediatamente sem gastar, né, doutor Júlio? Isso. Procura a instituição bancária, entra em contato com a instituição bancária, informa a situação. Eles vão tomar providência, né, para poder, né, devolver esse dinheiro ou retirar esse dinheiro da conta, né, sem que haja transtornos para o consumidor. Se houver algum prejuízo, né, imagina que o consumidor recebeu algum dinheiro, ou gastou, ou teve alguma cobrança de alguma taxa, aí esse consumidor tem direito de receber uma reparação financeira em função disso, já que o erro não foi por conta do consumidor e sim da instituição financeira. Imagine, né, doutor Júlio, esse valor cai na conta, igual aqui 131 milhões de reais, a pessoa imediatamente devolve, o banco pega de volta, mas não comunica, portanto, com o Banco Central que esse dinheiro foi de forma equivocada, repassado para uma conta, aí chega no final do ano, tem que prestar conta com o leão, e aí, né, doutor Júlio, se a pessoa não tomou uma providência adequada, não é? Exatamente, ainda mais agora que a gente tem essas transações bancárias todas eletrônicas e a Receita Federal tem acesso a isso há muito tempo, então uma movimentação dessa magnitude vai chamar atenção, né? E aí esse consumidor realmente pode ter um problema, inclusive com a Receita Federal, né? Se ele não fizer a coisa certinha do jeito que a lei determina. Então tá bom. Doutor Júlio, é sempre um prazer e um privilégio conversar com o senhor. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza e pela atenção. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui na nossa emissora e nós, mais uma vez, agradecendo ao senhor pela a gentileza e também pela atenção, doutor Júlio. Eu que agradeço, Walter. Estou sempre à disposição aí da Rádio Justiça. Sempre que precisarem de mim, podem contar comigo. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, doutor Júlio. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.